Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao mundo do direito. Hoje nós vamos falar sobre a questão envolvendo declaração de imposto sobre a renda das pessoas físicas. Mas antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, também deixa o like se você puder e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Pode rodar a vinheta, João. Bom, pessoal, nós estamos num período do ano bastante importante, uma vez que nós estamos aí numa fase em que todas as pessoas físicas que precisam realizar a declaração do imposto de renda estão nessa etapa agora de levantamento de informações e até mesmo de realização da própria declaração do imposto de renda. Antes da gente avançar aqui no nosso tema, gostaria de falar com vocês um pouquinho o que é a declaração do imposto de renda, o que são as declarações de modo geral. Interessante a gente mencionar que dentro do direito tributário nós temos duas obrigações básicas que são importantes que nós contribuintes temos que cumprir. A primeira delas é chamada de obrigação principal, que como o próprio nome diz, é a obrigação efetivamente de pagar um tributo. Então eu tenho a obrigação de pagar um determinado imposto. Isso é chamado de obrigação principal. E a obrigação acessória é o veículo pela qual eu informo para o órgão oficial que eu tenho aquela referida obrigação principal a cumprir. Nessa situação, quando a gente fala em imposto sobre a renda, nós vamos agora colocar essa parte inicial que eu mencionei dentro desse perfil aí da obrigação principal e acessória. A obrigação principal é o efetivo pagamento do imposto de renda. A obrigação acessória é a declaração do imposto de renda. E é interessante mencionar que nós temos alguns casos em que mesmo que eu não tenha dinheiro a pagar para a Receita Federal, ou seja, eu não tenha a obrigação principal, eu tenho que fazer a obrigação acessória. E isso gera uma eventual situação em que mesmo que eu não tenha imposto de renda para pagar, eu corra o risco de ter que pagar uma multa. Então é muito importante que nós fiquemos atentos a essas duas obrigações nossas, tanto a principal quanto a acessória. Diante de tudo isso que a gente mencionou então para vocês até agora, vale a pena então nós falarmos efetivamente sobre a declaração do imposto de renda das pessoas físicas nesse ano de 2024. Lembrando que a declaração de imposto de renda das pessoas físicas para esse ano se refere ao rendimento que você auferiu em 2023. Então, durante todo o ano de 2023, tudo aquilo que você recebeu de renda, tudo aquilo que você teve de despesa dedutível, você agora precisa fazer esse levantamento, aplicar isso na sua declaração e informar para a Receita Federal. A partir daí você vai ver se você ainda vai ter imposto a pagar, imposto a restituir ou vai ficar do jeito que está. Mas o importante é a gente fazer todo esse levantamento. Importante nós falarmos aqui sobre o prazo para a apresentação dessa declaração do imposto de renda. Ela começa dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Historicamente, nós tínhamos a ideia de que terminava no dia 30 de abril, mas o governo prorrogou esse período para o mês de maio. Então nós temos o dia 15 de março para o dia 30 de maio para fazer a nossa declaração do imposto de renda. O que a gente pode também esclarecer para todos vocês aqui no nosso canal? Qual é a verdadeira situação em que eu tenho que declarar o imposto de renda? Para isso eu vou colocar na tela a seguir aqui para vocês uma lista de todo mundo que é obrigado a declarar imposto sobre a renda, o que facilita bastante para você entender. Quem é obrigado a declarar o imposto de renda de 2024? Aquele que obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, quem recebeu rendimentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, aquele que obteve receita bruta anual decorrente de atividade rural em valor acima de R$ 142.798,50, aquele que pretenda compensar prejuízos da atividade rural deste ou de anos anteriores com as receitas deste ou de anos futuros, que teve a posse ou propriedade até 31 de dezembro de 2023 de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 300 mil, aquele que realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, aquele que obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, aquele que optou pela isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro no prazo de 180 dias, e aquele que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2023 e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2023.
Vale mencionar, então, já que você viu aqui quem são as pessoas obrigadas a declarar imposto de renda, é legal também que você observe que nós temos opções para você fazer a sua declaração do imposto de renda. Você pode procurar um contador da sua confiança para ele fazer por você, ou você pode procurar as alternativas oferecidas pela Receita Federal no meio do seu portal, em que lá terão as informações necessárias pelo ECAC e os outros mecanismos para você poder declarar. Interessante mencionar também que as pessoas que são casadas ou vivem em união estável também podem fazer a declaração de imposto de renda de forma conjunta. Então eu posso apresentar uma única declaração do imposto de renda nessa situação em que nós mencionamos. Vale esclarecer também que a não apresentação da declaração de imposto de renda no prazo estabelecido vai gerar a incidência de uma multa, além do fato de que o imposto devido vai ser apurado pela Receita Federal, acrescida dessa multa que nós mencionamos, e também os juros legais que você terá que pagar. Também vale mencionar que você pode parcelar o valor do seu imposto devido apurado na sua declaração do imposto de renda. O que é importante é que você observe essas regras, fique atento ao prazo e já comece a fazer esse levantamento de documentos. A gente fica aqui à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Esse foi o nosso vídeo de hoje.